Glória a Deus! Queridos, por aqui está o missionário Wagner Jesus, trazendo a terceira mensagem do dia, dentro de Mateus 23. Mais uma mensagem de edificação para você na escola bíblica. Eu quero ler o texto contigo. Por aqui nós vamos aprender um pouco mais, meus irmãos, sobre a palavra de Deus. Então, vamos ler. Mateus 23, 8 a 10. Se lê assim: Vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, porque o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Eu quero falar do verso 10. O servo de Deus. Nós já fizemos duas mensagens que já estão aí no YouTube, gravadas hoje. Uma sobre o mestre, que Deus não quer que ninguém seja chamado de mestre, a não ser que ele ensine a verdade que Cristo trouxe. E também Deus não quer que ninguém seja chamado de pai, a não ser que ele ensine a verdade do jeito como Cristo ensinou. Porque só tem um pai que é Deus. Se tem um outro pai na terra, tem que ensinar apenas a palavra de Deus, ou então Deus vai cobrar. É isso que Jesus dizia para os fariseus e para os discípulos dele. Eu quero falar então sobre o servo. Então, meus amados irmãos, quando Jesus veio, ele viu que aqueles que eram líderes de Israel, uma das coisas que eles não queriam jamais ser, nem deixar Deus ver neles, era o papel de servo. Eles queriam ser apenas servidos. Eles queriam que, como eles eram chamados de pai espiritual, como eles eram chamados de mestres pelo povo de Israel, eles queriam ser servidos. Quer dizer, eu não posso te ajudar em nada, é você que tem que me ajudar. Tudo é tu que tem que trazer para mim. Tudo é tu que você que tem que fazer para mim. Assim que os fariseus pensavam. E eu, fariseu, nunca vou fazer nada para você. Você que tem que demonstrar o amor por mim. Mas eu não vou demonstrar amor nenhum por você. Assim era a religião daquela época. Quando Cristo veio, ele disse para os discípulos dele: olha, vocês não podem ser iguais aos líderes da religião de vocês, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, porque eles não querem servir ninguém. Ou melhor, não querem ser servo de ninguém. Vocês vão fazer o contrário. Mesmo vocês como discípulos, como apóstolo, vocês vão ser servo. O trabalho de vocês é servir. E não apenas ficar lá, como hoje muitos têm lá, só no ar-condicionado, tira seu horário lá, ganha seus 80 mil reais, 100 mil reais de salário, tem motorista para tudo quanto é lado. A maioria dos membros da igreja dele, ele nem conhece, não sabe nem se existe. E igrejas cada vez numerosas de membros, centenas e centenas de membros, e aqueles membros servindo ele com dízimo e oferta, e ele cada vez construindo sua vida de nabade, vivendo como se fosse um rei
dos Emirados Árabes, um sultão, como a gente vê muitos líderes, até que se dizem cristãos, como o Papa, por exemplo, Francisco, que chega diante das câmeras e diz: eu sou pobre. Você vai ver, é só você botar no YouTube. O Papa Francisco diz que ele é pobre. Só que tem uma coisa que você não sabe. O único banco, a única religião do planeta Terra que tem um banco é só a Igreja Católica. E o único que é o presidente do banco é o Papa. O único que assina qualquer cheque é o Papa. E outra coisa, são bilhões que existe de rotatividade todo o tempo nesse banco. E ele chega e diz que é pobre. E ele se chama de pai espiritual. Muitos países por aí, são 106 países mais ou menos, chamados de países católicos. Nunca você vai ver nenhum deles dizer: o Papa Francisco enviou R$1 milhão para matar a fome em tal lugar. Não, tem alguns católicos separadamente, pessoas físicas que nada tem a ver com liderança de igreja. Eles, alguns, fazem o que eles chamam de caridade. Mas o próprio Vaticano, não existe um dado de nenhum país, por exemplo, aqui em Alcântara, onde eu estou, um dos lugares que diz que é católico, não existe um dinheiro vindo do Vaticano para cá. Mas eu tenho um vídeo aí que eu repliquei da History, tá no meu nome aí no YouTube. Só você digitar assim, ó: uma igreja pobre. Eu vou enviar para vocês mais tarde, para vocês verem. A History entra no Vaticano e fala sobre o Banco do Vaticano. E ela diz que em 2007, nós estamos em 2023, em 2007, ela tinha 7 bilhões de dinheiro rotativo, fora um monte de outras coisas. Para que esse dinheiro, me diga? Diz que é para fazer caridade. Para quem? Só para o próprio Papa. A maior segurança do mundo. Nem o presidente dos Estados Unidos tem uma segurança igual o Papa tem. Para quê? Por quê? Porque ele é o homem mais rico do planeta. Ele é líder de um grupo chamado os Illuminatis. Os jesuítas que fundaram o grupo Os Illuminatis. Então, são pessoas rodeadas de riqueza. O Vaticano é mármore negra, onde todo mundo pisa. A mármore mais cara do mundo. Bebe em copos folheados a ouro. Tudo nas missas do Vaticano é folheado a ouro. Tem um vídeo aí que eu repliquei da History, que eles mostrando por lá, filmando. Tem multidão de anéis de ouro que pertenceram aos papas que já passaram. Crucifixo de ouro, muito, coroa de ouro. Uma sala gigante onde tem um monte de peças só em ouro. E ele diz: eu sou pobre, e ele que toma conta de tudo. Então o que é que eu quero dizer para vocês? Quando Cristo veio, ele veio dizer: eu vim para ser servo. Eu vim para que vocês olhem para mim e me copiem. Que eu não vim para ser sultão na terra. Eu não vim para ser acumulador de riqueza na terra. Eu vim dizer para vocês acumularem tesouro no céu. Como ele diz em Mateus 6, 19 em diante: não ajunte tesouro na terra, onde o ladrão rouba. Ajunte o tesouro no céu, onde o ladrão não rouba. Então o que eu estou tentando dizer? Obreiros têm que ter um salário normal para viver, para ajudar a obra. Mas acumulador de dinheiro, apenas
para ser o empresário, como nós temos muitos líderes que são empresários. O Vaticano é dono, irmão, das maiores empresas do mundo. A Motorola pertence ao Vaticano, o Walt Disney pertence ao Vaticano, em nome de terceiro. Tem um livro publicado por membros do Vaticano, chamado Vaticano S.A. Bota no Google para te ver um monte de empresas, até a Beretta, que é uma fábrica de arma, de fazer arma, pertence ao Vaticano. Então, para que acumular esses lucros e na frente do povo anda que nem um fariseu com aquele vestidão dizendo sou pobre? Não, irmão, isso é aparência. O Paulo disse, 2 Timóteo 3, 5, diz que tem gente que tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Destes afasta-te. Então tem cuidado com pessoas que você não quer investigar a vida delas, porque a vida dos fariseus verdadeiros dessa atualidade está tudo no YouTube. Basta você colocar no YouTube, no Google, na Wikipédia, enciclopédia livre, na internet, está lá a vida de todo mundo, principalmente daqueles que são popstar, e são pastores, são padres. E quando Jesus veio, olha o que ele disse: você vai ser servo. Mateus 23, 11. O maior dentre vós será vosso servo. Cuidado você que é aquele que quer ser maior. Mateus 23, 11. Você que quer ser maior. Eu quero ser o pastorzão amanhã, porque eu quero ter muitos membros da minha igreja, e eu vou mandar eles evangelizar e eu não vou nunca. Eu vou mandar eles orar e eu vou com eles. Eu vou mandar eles dizimar e do meu dinheiro nunca tiro nenhum dízimo meu. Mando eles, mas eu não tiro do meu. O meu para o meu luxo, o meu para minhas coisas. E quando Jesus veio, o que é que ele fez para ser o exemplo que muitos de nós, infelizmente, diz eu sou servo, mas é igual o fariseu, acumulador de riqueza. E a obra de Deus tem gente passando fome, às vezes na própria igreja, que tem aqueles milionários que são líderes e são chamados de pai espiritual, melhor, de pastor. Cuidado, pai espiritual. Na igreja não tem emprego para você ficar rico. Quem disse que Deus mandou você ficar rico com dinheiro de igreja? Vai plantar batata no asfalto, viu? Vai criar qualquer coisa, criar bode, criar porco, para te ter dinheiro. Mas não pegue dinheiro de igreja, como tem multidão de líderes que tem salário de 100 mil reais por mês. E a maioria dos membros dele ele nem conhece, não sabe nem quem é. E às vezes o ensino dele é ensino que nada tem a ver com o ensino que Jesus deu. Muitas vezes é só farisaísmo. Olha o ensino de Jesus, capítulo 20 de Mateus. No verso 25 se lê assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Aqui é a minha tradução da Bíblia Ferreira de Almeida, revista corrigida. Verso 27, Mateus 20, Jesus disse para os discípulos: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar
a sua vida em resgate de muitos. Então, me diga uma coisa, será que a sua pregação, como um acumulador que tem fazendas no teu nome, que tem os maiores carros importados, tem pastor que tem até carro blindado? Para que um carro blindado para um pastor? Me diga. Porque tem medo de ser assaltado, sequestrado, porque tem muito dinheiro na conta, no Pix. Para quê? Qual é o exemplo que tu está dando? Cristo veio para dar o exemplo. O Paulo diz: seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Então, a igreja primitiva, nunca ninguém roubava dinheiro da igreja, pegando aqueles salários de sultão lá do Emirados Árabes, para sair por aí dizer: olha aí como eu estou sendo abençoado, olha como eu estou sendo próspero, porque eu tenho R$1 milhão na minha conta, dinheiro da igreja. Comprei uma fazenda de R$15 milhões com dinheiro da igreja, como um dia desse apareceu um aí na televisão, e eu vi, ele comprou R$15 milhões e botou no nome dele. O que eu estou tentando dizer para vocês? O servo é para servir. O próprio Deus se transforma num homem e veio dar uma lição que a maioria de nós líderes não podem dar, que não tem tempo nenhum, nem exemplo nenhum para dizer: estou servindo a Deus. Com o quê? Só chega lá 20, 30 minutos, dá uma mensagem qualquer, vai embora, igual um autor de novela, um ator, igual um cinema, fala umas duas bobagens lá, não tem o que falar, vai embora e não tem um testemunho que Paulo tinha, que Cristo tinha. Ele disse aqui, ó: o mundo faz assim, eles dominam sobre os outros, mas vocês não, vocês são iguais, são irmãos. Qualquer um no cristianismo, ele é igual. Apenas colocamos lideranças uns sobre os outros, mas nunca para roubar o outro, nunca para deixar os outros com fome na igreja, e eu dizer: eu recebo um salário de não sei quantos R$1.000, e os que estão na minha igreja estão morrendo de fome, porque eu sou o primeiro a dizer: quanto deu aí? Quanto arrecadou aí? Ah, que aqui tem uma igreja em São Luís que arrecada 2 milhões por mês, que eu não vou dizer a denominação. 2 milhões! E cada pastor dessa igreja, quando eles são líderes, é no mínimo R$20.000. No mínimo o salário de um pastor desse, de campo. O presidente ganha muito, muito mais. E nessas igrejas está cheio de gente sofrendo com fome, membro da igreja, que tira seu último para ajudar. Cuidado, você que diz que é mestre e está achando que a igreja é lugar de ladrão. Tu sabe que lá no capítulo 2 de João, Jesus entrou com um chicote dentro do templo e começou a chicotear, quebrar tudo, e disse: minha casa é casa de oração, vocês tornaram um covil de ladrões. Será que hoje está diferente? Claro, tem ovelha e bode, claro, tem a igreja verdadeira, que está vivendo a verdade, pregando a verdade, líderes que estão tirando seu último para ajudar os outros. Existem muitos, mas tem outros que estão só roubando do povo e vai ter que pagar. Tiago 3:1, Tiago diz: nem todos sejam mestres, sabendo que sobre o mestre vai vir mais rigoroso juízo. Te arrepende, desce do teu salto, fariseu. Deus não chamou você para roubar ninguém, Deus chamou você para tirar do teu e ajudar. Ah, mas eu trabalho também no secular. Tira do teu e ajuda. Não acabe de tirar de quem não tem. Você tem que dar, não é ficar amontoando
Onde você aprendeu isso? Onde que está aqui na Bíblia isso? Onde que Jesus ensinou? Onde que Paulo ou qualquer um dos profetas ensinou isso? Onde que está aqui o ensino da igreja primitiva? Que os pobres têm que cada vez ficar mais pobres e apenas líderes têm que ficar milionários. Ainda vem na cara de pau e dizer agora é a doutrina da prosperidade, onde só eles ficam ricos com o dinheiro da igreja. E os pobres cada vez, poucos demais, é que prosperam de alguma maneira, que trabalham no secular com alguma coisa, a maioria não ganha nada. Cuidado com isso. Bem, amanhã nós vamos estudar um pouco mais sobre Mateus 23, para você nunca se assemelhar a um fariseu. Porque os fariseus, Jesus disse, vocês devoram as casas das viúvas. Por isso, vocês vão sofrer mais rigoroso juízo. Mateus 23, nós já estudamos aqui sobre isso. No verso 12 ao 15. Cuidado com isso, tá bom? Ore por mim, estou orando por você. Vamos se arrepender. Vamos ser servo. O servo é para servir, é para prestar serviço. Como Cristo deixou o seu trono de glória e veio ser um servo. Amém? Nós precisamos fazer isso. Trabalhar para o outro e dizer, somos iguais como filhos de Deus. Amém? Eu tenho que ajudar meu irmão e não tirar o último que ele tem. Para mim viver comendo queijo, comendo filé, andando em ar-condicionado e ele lá morrendo cada vez mais, sem a minha ajuda. Cuidado com isso. Envie essa mensagem para alguém, depois voltaremos amanhã com mais uma mensagem sobre Mateus 23. Amém? Um alerta para nós. Tá? Envie essa mensagem para alguém, depois voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.